Você, por um acaso, já pegou seu celular apenas para olhar a hora? Só que quando você percebe, você já está rodando aqui o feed do seu Instagram. Já passaram 2, 3 horas e você estava ali. E você acha que isso é normal, mas não é. E isso não acontece de uma hora para outra. Isso é algo que vai acontecendo e construindo aos poucos, de uma forma que você não consegue nem imaginar e nem prever. E você coloca desculpa em todas as outras coisas que aparecem, menos no celular. Hoje eu vou te mostrar 10 sinais claros que a sua relação com o smartphone passou dos limites. E também vou te dizer dicas de como contornar essa situação. E eu quero que você aí assistindo esse vídeo já vá notando se por um acaso algum desses sinais fazem parte da sua rotina ou da rotina de alguém que você precisa alertar. Primeira, checar o celular assim que acorda e logo antes de dormir. Como se o celular fosse a primeira coisa que você vê ao acordar e a última coisa que você vê ao dormir. Isso acaba afetando diretamente o seu sono e também a sua ansiedade. 2. Síndrome do toque fantasma. E o que é isso? Você sente que o seu celular está vibrando ou que ele está tocando. Só que quando você vai pegar no seu celular, não tem nada. Ninguém tocou, não tinha nenhuma notificação para você. E mesmo assim você sente como se ele estivesse vibrando ou tocando. 3. Uso no banheiro ou durante as refeições. Isso significa a incapacidade que você tem de passar 10 minutos sem o seu celular, mesmo em momentos de pausa ou momentos em que você está com outras pessoas em situações sociais. 4. Perda da noção de tempo. Você pega o seu celular para entrar lá para ver alguma coisa importante. Só que quando você vai observar, você já passou pelo menos umas 2 horas rodando vídeos curtos sem você ao menos perceber. 5. Ansiedade quando a bateria está baixa, ou seja, quando você percebe que vai ficar sem o seu celular, ou até mesmo quando você esquece o celular em casa. Isso acaba fazendo com que você sinta um pânico muito grande por estar longe do seu aparelho celular. Isso se chama nomofobia, medo à ausência do celular. 6. Usar o celular para poder fugir de desconfortos, ou seja, usar o celular, tá uma conversa ali bem chata, aí você de vez prestar atenção, você pega o celular para sair daquela situação, ou você está conversando algo sério com alguém, você pega o celular para poder sair daquela situação, ou até mesmo em filas de banco, ou até mesmo em qualquer lugar que você esteja, que esteja se sentindo desconfortável, você pega o celular para poder sair de determinadas situações, como um acesso de escape. 7. Redução da produtividade. Você não consegue concluir as suas atividades sem estar pausando elas sempre que podem para poder estar olhando alguma coisa no celular, ou seja, deixando as suas atividades obrigatórias comprometidas. 8. Queda na sua qualidade do sono, insônia ou cansaço excessivo, causado pelo contato direto da luz azul no celular. Por isso que quando a gente vai muitas vezes ao oftalmologista, ele pede para você colocar aquela lente Blue Control, né? Que é por conta da questão de telas que tem essa luz azul. Então o Blue Control, quando você coloca ele tem um bloqueio assim, com relação a essa luz, ajudando a não prejudicar tanto a visão. Mas essa luz acaba fazendo com que prejudique bastante também a sua qualidade do sono. E à noite você fica com aquele estímulo tão grande
e continua mexendo no celular e vai dormir altas horas vendo coisas, vídeos curtos, aleatórios. Nona, isolamento das pessoas. Você está em um ciclo com várias pessoas conversando, só que você não consegue focar nas pessoas que estão ao seu redor. Você para ficar mexendo no celular no momento em que você deveria estar dando atenção às outras pessoas. Então você se isola no seu mundo e deixa o presente que está ali acontecendo ao vivo de lado. 10ª, tentar diminuir, mas mesmo assim você não consegue. Você diz para você mesmo, não, amanhã vai ser diferente. Amanhã eu não vou mexer no celular, amanhã é domingo, vou ficar em casa, vou ficar com a minha família, não vou mexer no celular. Só que quando é no dia que você vai fazer isso, você não consegue e continua seguindo os mesmos padrões, ou até mesmo mais do que antes. Agora eu quero saber de você. Dentre essas 10 situações que eu coloquei aqui, você identificou 3 ou mais delas que você está passando neste momento? Ou alguém que você precisa ajudar esteja passando por algumas dessas situações? Eu estou aqui para dizer que calma, tem solução. E eu vou te falar como agora. Eu venho te dizer que você não está sozinho nessa. Existem muitas pessoas que têm praticamente todas essas situações. E a solução não é jogar o celular fora, mas é mudar a relação que você tem com ele. E aqui vão 3 passos práticos para você começar hoje, começar agora. Primeiro, desative as notificações inúteis. Deixe apenas ligações diretas ou alguma coisa que você sabe que vai ser muito necessário para você. Mas notificações de Instagram, notificações de TikTok, notificações de YouTube, desative essas notificações para que quando o telefone tocar, você não venha imediatamente correndo para pegar ele e passar um tempão utilizando. Esse é um passo muito importante e é o primeiro que você deve fazer. Segundo, crie zonas livres de tela. E o que seria isso? Você vai dormir? Não leve o celular consigo, deixando lá do lado. O horário de dormir é o horário de dormir. Então chegue lá, deite e faça o que tem que ser feito. Na hora que você for almoçar, fazer suas refeições, também não deixe o celular sobre a mesa, né? Vá fazer suas refeições sem precisar estar olhando para ele o tempo todo. E com relação a despertadores, você pode comprar um despertador convencional, normal, que a gente utilizava antigamente. Aqueles despertadores que vendem em todo local e não é tão caro. E a terceira, que é algo que muitas pessoas talvez não saibam, mas é você deixar a tela do seu celular em cores mais tons de cinza. Tem uma configuração que você entra lá e coloca as cores mais cinzas do seu celular. Quando o seu celular está com cores bem vibrantes, ele acaba chamando mais atenção para você. Então, você acaba querendo ver mais coisa, as cores vão lhe chamando, para você permanecer dentro dele por muito mais tempo. E você mudar essa questão de cores acaba ajudando de você não querer estar tanto ali. É como se você fosse aos poucos perdendo o interesse. Uma outra situação, vamos dizer uma quarta, por exemplo, é quando você for usar o Instagram. O Instagram é algo que realmente hoje em dia é um local em que as pessoas perdem muito tempo com ele. E naquela partezinha que tem os stories de cada pessoa que fica postando a vida e tal, às vezes são costumes desnecessários para você, que você pode chegar lá e ocultar os stories da pessoa para você não ver aqueles stories. Por exemplo, tem um local lá que você chega quando tá passando os stories, você clica nos 3 pontinhos e tem silenciar. Aí você coloca silenciar stories. Você não deixa de seguir a pessoa não vai deixar de ver aquilo que você está postando ou fazendo, mas isso permite que você não veja as coisas que ela está postando ou fazendo. Então, às vezes, tem gente que posta tanto e você fica lá olhando, um por um, algo que não vai te agregar em nada e você fica perdendo tempo. No meu Instagram, 95% das pessoas são silenciadas, eu não vejo os stories dela.
Só se depois, não quero ver alguma coisa de fulano e tal. Aí eu digito o nome dela e vou lá ver, né? Mas só nessas situações, mas se não, eu não olho os stories de ninguém. Eu olho assim, de algumas pessoas mais de inspiração. Por exemplo, agora eu tô querendo ser mais saudável e tal, então eu tô seguindo algumas coisas de treinos, essas coisas, aí eu vou seguir isso. Questão do YouTube, tem muitas pessoas que eu me inspiro em outras pessoas, aí essas também eu deixo. São pessoas que eu nem conheço, nunca nem vi na vida, mas elas me inspiram, então eu deixo lá para poder eu ver as coisas que elas postam, para poder eu me inspirar. Mas família, amigos, colegas de trabalho, de alguma coisa assim da rua e tal, tudo é oculto, eu não vejo. Só se eu realmente precisar, eu vou lá, mas eu não vejo. Então isso já reduz um pouco do tempo, né, de estar mexendo com o celular. Outra dica, se você acha que está muito pesado para você, desinstale os aplicativos que você nem não é tão importante para você, mas mesmo assim você insiste em continuar com aqueles aplicativos, desinstale, fica um tempo sem. Depois, quando você voltar, você vai perceber que muita coisa mudou e talvez não vai ter tanto interesse como você tinha antes. É drástico, mas se você está fazendo várias coisas, não está adiantando, você promete que amanhã vai ser diferente e volta a mesma coisa, é melhor você desinstalar. Eu já desinstalei o meu recentemente. Eu fiquei muito tempo sem usar, aí eu voltei agora. Aí quando eu voltei, eu percebi que eu estava ainda querendo continuar, pegar um ritmo grande, querer olhar mais coisas. Aí foi aí que eu silenciei todo mundo que eu conheço próximo. Só ficaram pessoas de inspiração mesmo, alguma coisa de estudo que eu preciso. Aí muitas pessoas dizem bem assim, mas se eu usar o celular para trabalhar, a questão do celular não é a questão de quanto você usa, mas como você usa e para que você usa. Se o seu celular é para trabalhar, é importante para você, é sua fonte de renda, utilize porque você precisa dele. Mas se você está usando para coisas desnecessárias, atrasando a sua vida, é hora de mudar. Porque se o seu celular ele causa ansiedade, desatentação, perda de controle, isso significa que o seu alerta está ligado e é hora de mudar. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui nos comentários se algum desses sintomas que eu falei está fazendo parte da sua rotina hoje. E mais uma vez, eu venho dizer para você que o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, muito obrigada por você, no dia de hoje, dividir o seu comigo. E até um próximo vídeo. E tchau, tchau!